Capítulo 6. A justiça da lei. O homem em busca de felicidade e a disciplina da lei. Temos falado da divina providência, da vontade de Deus, das desilusões e dos sofrimentos da vida num quadro único, em que cada coisa está conexa à outra e todos os fatos e problemas estão ligados entre si, revelando-nos cada vez mais, na unidade do pensamento diretor central, a sabedoria e a bondade de Deus. Mas o assunto é vasto e aparecem sempre novos aspectos a contemplar, novos problemas a resolver e novas perguntas a responder. Um problema leva a outro, cada resposta provoca outra pergunta. Iremos assim avançando de maneira a compreender cada vez melhor o grande plano de Deus, com o qual Ele dirige a nossa vida e a existência do universo. Nesta viagem, teremos de ir ainda mais longe do que as mais magnificentes e longínquas estrelas, porque elas estão fechadas nas dimensões do espaço e do tempo, enquanto o pensamento pertence às dimensões espirituais superiores. Mas continuemos a desenvolver o nosso assunto atual. Vimos em que impasse nos encontramos na vida, e verificamos isto apenas num rápido esboço de explicação. Temos de entender melhor como funciona este jogo, que parece tão cruel e sem sentido, e compreender, enfim, as suas causas e finalidades. O impasse está no fato de parecer impossível atingir na Terra a felicidade, apesar de ser isto o que todos mais almejam. A crueldade do jogo está na condição de se ter absoluta necessidade de uma coisa que nunca se chega a possuir. Por que somos condenados a esta traição? Todos procuram a felicidade. Quanto mais primitivo e ignorante é o ser, tanto mais ele acredita na ilusão de que seja possível encontrá-la na Terra. Mas, ao mesmo tempo, ele tem de compreender que uma felicidade, ao ser atingida, não é mais felicidade. O homem acostuma-se a tudo, e tudo perde o valor com o hábito. A satisfação habitual de todos os desejos acaba no enfado. Tudo vale e satisfaz, enquanto é luta de conquista, esforço para realizar. Se após atingir-se a primeira meta, não surgisse outro desejo para alcançar resultados maiores e com isso um novo esforço, tudo acabaria no tédio. Se nós recebêssemos tudo de graça, não dando prova do nosso valor para ganhá-lo e, portanto, sem ter um verdadeiro direito à posse, tudo acabaria anulado no vazio produzido pela sensação de nossa inutilidade. Na justiça da lei está escrito que desfrutaremos de uma satisfação em proporção à necessidade que ela vai compensar e ao esforço que fizermos para atingi-la. É agradável comer quando temos fome, beber quando estamos com sede e possuir as coisas quando necessitamos e lutamos por elas. Mas quem tem e sempre teve de tudo está farto e cansado. Isto chega até a destruir o desejo de viver, e é justo que seja assim, porque trata-se de uma vida inútil. Desse modo, os mais desafortunados são aqueles que nasceram demasiadamente ricos, sem ter conhecido necessidades, sem ter feito esforços para procurar ou aprender alguma coisa, sem ter nada a desejar. Assim, nós mesmos somos constituídos de tal maneira que não nos é possível aprender e progredir sem desejarmos, lutarmos e sofrermos. Devido ao modo como somos, queremos permanecer o mais possível apegados à vida dentro dessa dura escola, razão pela qual realizamos até no último dia todo o esforço necessário para aprender a lição que nos é indispensável para ascender. Esta é a mecânica íntima do jogo da nossa vida. Este é o método sábio e maravilhoso
que a lei de Deus usa para impulsionar no sentido do alto, sem constrangimento, um ser que tem de ser mantido livre, porque se não o fosse, não poderia depois ser julgado responsável e levado a aceitar as consequências dos próprios atos. Nesta lei, manifesta-se também uma vontade absoluta de que a evolução se cumpra, e isto para o bem da criatura, porque a evolução é a senda da felicidade. Mas a criatura não pode ser escravizada por Deus, que apesar de todo-poderoso, não é escravista. Então, como procede a lei para que seja possível atingir seu objetivo absoluto sem ter de empregar a coação? A lei cerca a criatura de paredes invisíveis, dentro das quais ela fica presa como um pássaro na gaiola, e contra as quais ela irá bater com a cabeça e se machucar até reconhecer a existência dessas paredes e perceber que é loucura ir contra elas, pois isso não pode gerar senão dor. Assim, vai-se aprendendo cada vez mais a arte do sábio comportamento, em disciplina, ordem e obediência à lei, até que a criatura não vá mais bater contra as duras paredes dessa lei, livrando-se dessa forma do choque da desilusão e do sofrimento. Isto porque a gaiola é uma prisão apertada só para o ser que não sabe andar e se movimentar dentro dela com inteligência, mas é um palácio maravilhoso para quem, já tendo batido muitas vezes contra aquelas paredes, sabe guiar-se e assim não provoca mais, com seus movimentos errados, a reação que se chama dor. A lei é realmente um palácio maravilhoso para os que aprenderam a conhecer a disposição dos seus apartamentos e instalações, localizando as portas e as janelas que permitem toda a liberdade, desde que os movimentos sejam inteligentemente ordenados. Repetimos, a lei é um palácio maravilhoso para a nossa alma morar, com tanto maior satisfação quanto mais forem aprendidas as regras do sábio comportamento, e com tanto maior sofrimento quanto menos forem conhecidas essas regras. A lei é um palácio feito de andares sobrepostos, que se apoiam uns por cima dos outros, em perfeita lógica, com passagens e escadas dos inferiores aos superiores. É um palácio em que as paredes falam e raciocinam, e onde o mobiliário e as demais comodidades crescem em beleza à medida que se sobe para os andares superiores. É um mecanismo que obedece quando sabemos apertar os botões corretos para movimentá-lo. A lei torna-se, assim, um extraordinário veículo para quem tiver desenvolvido a inteligência necessária para o seu controle, um veículo de sabedoria, de poder e de felicidade. Mas o homem atual ainda não possui esta inteligência, razão pela qual, para ele, a máquina funciona muito mal, produzindo apenas atritos, choques e sofrimentos. Este nosso estudo da estrutura da lei, que constitui, queiramos ou não, a nossa casa, dentro da qual temos de morar, leva-nos a uma consequência importante, pois nos ensina o caminho para viver bem, fugindo à dor. Na lógica da lei, como já vimos, o sofrimento é tanto maior quanto mais se desce aos andares inferiores do palácio, em direção aos seus subterrâneos, onde se encontram as torturantes cadeias que se costuma chamar inferno, e tanto menor quanto mais se sobe para os andares superiores, em direção às altíssimas torres do palácio, onde finalmente encontramos a feliz liberdade que costumamos chamar paraíso. Ora, dentro desse palácio, moramos no andar que nos pertence, conforme a nossa natureza, a qual é precisamente aquela que construímos voluntariamente para nós com as nossas obras. No entanto, a porta que leva aos andares superiores está sempre aberta para todos.
O único problema é descobrir onde ela está para acessar a escada e subir, escalando-a degrau por degrau com o nosso esforço. Este é o caminho lógico, justo e sem enganos para vencer a dor e nos aproximarmos da felicidade. Pode parecer uma maneira dura de falar, mas tudo isto é claro, sincero e honesto. Acredita-se, porém, mais nas felicidades prometidas pelo mundo, por serem fáceis e cômodas, pois não exigem o nosso esforço. Mas elas se desvanecem como uma bolha de sabão. E isto é lógico. Somente os ignorantes podem acreditar que seja possível ganhar o que não foi merecido. Mas isto é exatamente o que o mundo mais anseia, sendo justo, portanto, que ele recolha desengano e que tudo pareça traição. De tudo isso, pode-se obter uma conclusão muito importante, mesmo no terreno prático, dada pelo fato de que existe um meio certo para fugir à dor. Esse meio é evoluir. Isso quer dizer que o sonho de felicidade, aninhado no fundo de cada alma, não se encontra ali para jamais ser satisfeito. Não é um impulso traidor que tenha apenas a função cruel de nos levar ao engano. Esse instintivo e irresistível desejo de felicidade tem um sentido sadio e verdadeiro, porque o seu escopo é nos empurrar para frente, constrangendo-nos a experimentar muitas formas enganadoras de felicidade até encontrarmos aquela verdadeira. É assim que o homem, fechado na sua atual moradia ou apartamento, correspondente ao plano de vida ao qual ele pertence, vai tateando pelas paredes até encontrar a porta e, desse modo, a escada que conduz ao andar superior. O homem supõe que essa escada possa estar aqui ou acolá e vai então experimentando tudo o que se encontra no seu plano: a riqueza, o poder, a glória, os gozos dos sentidos, etc., julgando encontrar assim o caminho para satisfazer o seu desejo de felicidade. Porém, ele logo repara que não encontrou a porta almejada, mas apenas uma porta que conduzia a uma dura parede sem saída. Então, afirmando que foi enganado, ele começa de novo a experimentar por outro lado, sempre à procura da porta que o levará à verdadeira felicidade. Isso parece uma condenação. No entanto, o homem, correndo atrás das suas miragens, realiza o seu trabalho de experimentação e assim vai aprendendo o caminho certo e desenvolvendo a sua inteligência. Cada desilusão é uma lição aprendida, um erro no qual não se cai mais, um degrau subido na escada da evolução. Embora possa parecer, nada disso é de fato traição, nem para a lei, que atinge assim o seu verdadeiro objetivo ao fazer o homem evoluir, nem para o ser humano, que por sua vez acaba alcançando a real finalidade de sua existência, a qual é evoluir. Somente quem não compreendeu nada desse sábio jogo pode se queixar dele. Mas agora que vemos claro e compreendemos o seu significado e objetivo, é inevitável concluir que não se poderia imaginar um método mais perfeito e uma sabedoria mais profunda. É lógico que para o homem tudo isso represente trabalho. Ele gostaria de satisfazer o seu desejo de felicidade sem fazer esforço algum. Mas a lei é justa e não concede nada gratuitamente. É exatamente a dureza dessa justiça a melhor garantia de que as promessas da lei serão mantidas, porquanto vemos que os fáceis caminhos do mundo levam ao engano. Existem razões profundas, que veremos pouco a pouco, para a evolução ser como a subida de uma montanha. E temos de subi-la com nossos próprios esforços. No entanto, somos preguiçosos e preferimos ficar sentados à beira do caminho.
Desse modo, porém, não nos afastamos do feio pântano que se encontra na base da montanha. Mas é no pântano que estão todas as dores, enquanto no cume da montanha estão todas as felicidades. Uma vez que o terreno pisado por nós na subida é de pedras e escorregadio, cheio de tropeços, então paramos desanimados, porque enquanto nossa alma anseia felicidade, temos de enfrentar sofrimento. Procuramos de todas as maneiras fugir do sofrimento, seguindo travessas mais fáceis ou atalhos, a fim de encurtar o caminho para a felicidade. Visando nossa comodidade, desejaríamos enganar e contraverter a lei, mas dessa maneira nada mais conseguimos, como é lógico e justo, senão ludibriar a nós mesmos, porque ao invés de chegar à felicidade, chegamos à dor. Sem sombra de dúvida, tudo isso é bem duro. Porém, a lei é honesta e não nos engana. Cada esforço para subir recebe a sua recompensa. A cada passo dado em frente, sobe-se um pouco no caminho que nos afasta do sofrimento e nos leva à felicidade. Cada prova superada representa uma conquista de sabedoria, um desenvolvimento de inteligência, um enriquecimento de experiências e um amadurecimento superior, que nos conferem novos poderes, pelos quais somos ajudados a subir sempre mais rápida e facilmente. Cada luta vencida contra a inferioridade da própria natureza significa um degrau escalado, significa um crescimento em estatura por ter atingido uma posição mais elevada, significa um empecilho removido para nos erguermos, ganhando cada vez mais altura. Este é o caminho da libertação marcado pela lei, e não existe outro. Tudo transforma-se à medida que subimos: o terreno, a paisagem, o ambiente, a visão, o ar que respiramos. E transformam-se também, para a espiritualidade, os próprios conceitos de liberdade e felicidade. Para os animais que evoluíram até o plano humano, esse plano pode parecer um paraíso. Mas, para os que pertencem a planos mais adiantados, nosso mundo pode parecer um inferno. Viver entre diabos é fácil e natural para um diabo, mas não para um anjo. Uma condenação a tal descida pode se verificar por dois motivos: para que o ser possa pagar as suas dívidas ou cumprir uma missão em benefício dos seus irmãos inferiores. Este é, em suas linhas gerais, o mecanismo da lei, ao qual estamos encadeados. Iremos estudá-lo sempre mais de perto para aprendermos a nos movimentar dentro dele de maneira a não provocarmos dor, mas sim felicidade. O que queremos salientar na conclusão do presente capítulo é a absoluta impossibilidade de nos evadirmos dessa lei, porque ela representa o princípio fundamental da nossa própria vida. Não há filosofia, ignorância ou subterfúgio que nos possa eximir dessa obediência. Podemos inverter tudo, mas dessa maneira somos nós que ficamos em oposição à lei, que continua de pé. Esta obediência é o nosso único apoio, porque fora da lei estamos fora da vida. A fuga à dor não está na revolta, que só piora a situação. Quando uma máquina não funciona, não se deve ser tão ignorante a ponto de acreditar que ela possa ser consertada com pancadas e pontapés. Se ao longo da estrada saímos da pista, não conquistamos a liberdade, mas caímos no abismo. O homem está acostumado a iludir as leis humanas, julgando possível e vantajoso fazer o mesmo com a lei de Deus. Mas como é possível se evadir dela se ela está dentro de nós e representa a nossa própria vida? Como nos afastarmos dela se isso nos conduz à morte? É possível burlar as leis humanas, mas não é possível enganar a lei de Deus.
Essa lei está em todos os lugares e em todos os tempos, dirigindo a vida em todos os seus níveis. Ela existe para todos. Dela ninguém pode escapar, seja qual for a sua filosofia ou religião. A lei de Deus é verdadeira e funciona tanto para católicos, protestantes, espíritas, budistas, maometanos, etc., como para os ateus, que tudo negam. Quando um avião não segue as leis que regem os seus movimentos, ele cai da mesma forma, seja qual for a religião dos seus comandantes ou mesmo que sejam descrentes. Isso também acontece com o organismo humano, que tem saúde ou adoece, independentemente da fé ou filosofia do indivíduo. A lei de Deus é a lei universal da vida. Como universais são as leis do mundo físico e dinâmico, que dela fazem parte. No caso em questão, trata-se de leis morais e espirituais, que são positivas como as outras e que um dia a ciência descobrirá e demonstrará para o homem do futuro. Esta é a lei que estamos estudando e explicando aos homens de boa vontade que tenham ouvidos para ouvir e desejem, para o seu bem, ser orientados na vida. Final do capítulo 6.